o Nuno falou nas experiências, não é? Das experiências que os equipamentos comerciais, as lojas, podem proporcionar e, com isso, atrair precisamente e fidelizar. Ora, o Fernando é um mestre em criar essas experiências, não é? E tem materializado essas experiências. Fale-nos um pouco, exatamente, com exemplos concretos. Eu prefiro apresentar e falar um pouco da minha, ou da nossa experiência profissional. Já lá vão quase 20 anos, desde que eu iniciei a minha atividade na área do desenho. E como não tenho os dons oratórios dos meus antecessores, resolvi apresentar também algumas imagens, até para seguir um pouco algum guião. Quando fui convidado para falar um pouco sobre este tema, fiz uma espécie de retrospectiva da nossa atividade e lembrei-me de vos apresentar uma imagem de uma loja que tenho perseguido ao longo de quase 30 anos, que é na Rua Garrett, a antiga Orivesaria Aliança, e esta é uma fotografia que parece muito antiga, mas é relativamente recente. A loja agora foi alterada, atualmente é a Luz, mas é um pouco para vos explicar o que eram as lojas nos finais dos anos 80, quando eu comecei a minha atividade, principalmente na zona da Baixa. Quer queira não, embora de alguma forma a zona da Baixa estivesse degradada, não existiam ainda centros comerciais, eu para além do shopping das Amoreiras. E as lojas na Baixa eram um pouco isto. Esta loja tinha um horário de abertura, abria das terças à tarde, quintas de manhã, sábados de manhã e à tarde, com horas que ninguém percebia, os produtos perfeitamente desajustados ao mercado, uma ausência total de estratégia e de conceito. No entanto, a localização estava lá, o potencial estava lá. Não sei se conhecem agora a loja, mas a loja é lindíssima. E a imagem também já existia. Eu vou-vos mostrar nos slides a seguir como é que a loja está atualmente, porque não foram feitas alterações, até porque não era possível, foi tudo recuperado. Mas o que se ganhou nesta nova intervenção da loja Tunes foi uma coisa que não existia na maioria das lojas. Era a personalidade. Ou seja, um discurso comum entre o produto, o design, a estratégia, a imagem, os colaboradores, e isso não existia na maioria das lojas nessa altura. Na minha experiência como projetista, nessa altura, quando eu comecei a fazer as primeiras lojas, não sei se recordam uma rede de discos que eram as lojas de Strauss. Apareceu, já desapareceu, por razões que não interessam aqui. Foi o meu primeiro projeto, um período que de alguma forma tinha visão e que me obrigou a andar em vários países da Europa a perceber o que é que se estava a fazer lá fora. Mas esse é um exemplo extraordinário, porque a relação que havia na altura entre o projetista e o cliente era uma relação única. No fundo, era um processo voluntarioso, como eu digo ali, e no fundo o arquiteto o que tinha que fazer era, de alguma forma, explicitar ou construir ou desenhar os sonhos ou as visões que uma única pessoa, nomeadamente o dono da loja, tinha para essa loja. Isto hoje não acontece. No retalho moderno, cada vez que nós fazemos um projeto, colaboramos com imensas pessoas. Desde o departamento de marketing, departamentos financeiros, departamentos de recursos humanos, os gerentes da loja e do armazém, departamentos de manutenção. E vou-lhes dar um exemplo. As grandes cadeias mundiais têm departamentos de manutenção que andam no mundo todo a fazer a manutenção das lojas. E coisas tão simples como a escolha da unidade de climatização. De outros projetos, enfim, nós escolhíamos, ou os nossos técnicos escolhiam. Nos casos das grandes cadeias, nós estamos obrigados a trabalhar com o mesmo modelo, com o mesmo motor, porque há técnicos de manutenção que andam no mundo todo com uma máquina de motor de climatização ao lado, independentemente da loja ser na China, ou em Portugal, ou em Inglaterra, a unidade é a mesma. Fiscalização e depois todos os técnicos associados, desde os técnicos dos vários projetos de especialidades, e mesmo aquilo que eu elenquei agora já vem filtrado, porque alguns grupos têm sociólogos, antropólogos e um conjunto de técnicos que trabalham a montante deste processo e que, na fase final, que é a parte que mais me toca, a parte de design e construção, tudo isso se reflete, mas tem um trabalho de conjunto que é Vou falar um pouco rapidamente de coisas que já foram faladas aqui pelo professor Rousseau, mas acho que a personalidade da marca
todos estes itens que estão aqui descritos têm de ter exatamente um discurso comum. E isso é importante para que as marcas se implantem, para que as marcas tenham sucesso, para que as marcas tenham uma imagem coerente em relação ao consumidor. Ou seja, eu acho que devemos encarar as lojas como uma extensão da identidade da marca e do próprio consumidor, ou seja, o consumidor também tem que se rever nos sonhos, tem que rever os seus sonhos nas próprias marcas e na loja. E aquilo que eu acho que é, do meu ponto de vista, o que caracteriza o consumidor atual é um consumidor que é informado, sabe o que quer, é racional, tecnológico, é móvel, sensível a causas, de alguma forma hedonista, ou seja, procura o prazer, compra menos e mais vezes e é mais diferenciado e fragmentado. Começo por alguns exemplos. Este é um exemplo que eu acho interessantíssimo. Não sei se conhecem o mercado de La Boqueria em Barcelona. Eu conheço este mercado há mais de 30 anos e sou um autêntico viciado neste mercado. Vou lá pelo menos uma vez por ano. Ao sempre que vou a Barcelona, vou a este mercado. Mas trago-vos este exemplo porque há 30 anos era um mercado perfeitamente tradicional. Neste momento, quem for lá percebe que isto é um mercado atual, ou seja, foi um processo de reinvenção feito pelos próprios lojistas, não é? Ou no fundo, os inquilinos das bancas, chamemos-lhe assim, que misturando ou mantendo a tradição, mas dando alguma modernidade, adaptando o tipo de produtos, a forma como expõem, aos clientes cada vez mais são diferenciados. Este mercado continua a ter os clientes tradicionais, mas tem, como toda a gente sabe, clientes de muitos turistas a passearem lá. E o tempo de permanência que estas pessoas têm neste mercado ao longo dos anos foi aumentando. Ou seja, conseguiram, sem grandes intervenções radicais num curto espaço de tempo, reinventar-se e continuar a funcionar, e os produtos não alteram. Ou seja, nós podemos aqui comprar os mesmos produtos que comprávamos há 30 anos, estão expostos de forma diferente. Temos, para além disso, restauração, hotelaria e outro, de alguma forma, arcoa-se um pouco o tipo de produtos, mas acho interessantíssimo perceber como é que este mercado se foi adaptando aos tempos. O exemplo da loja Apple em Nova Iorque é, para mim, um exemplo paradigmático de como uma loja se liga ou se consegue identificar ao tipo de cliente Apple, que é um cliente tecnológico, inovador, arrojado e minimalista. Isto é perfeitamente identificado neste tipo de design desta loja da Apple. Aqui o exemplo da loja da antiga Orivesaria Aliança, atualmente é a loja... Peço desculpa, mas o slide anterior é uma coisa que me toca no coração, porque tive a oportunidade de trabalhar naquela grande casa. Alguém sabe qual é que foi a razão de sucesso da loja Apple? Alguém sabe qual é que era a principal experiência que se aportou aos clientes quando visitaram a loja Apple? Tão simples quanto isso. Foi a primeira loja que proporcionava aos clientes a capacidade de mexerem nos produtos, não é tocar, é utilizar os produtos para poderem ver o seu endereço de mail, para poderem utilizar o produto verdadeiramente. Estranhamente, até àquela data, aquilo que hoje nos parece absolutamente normal, até àquela data, e a primeira loja a abrir foi em 1950 km, ninguém neste mundo utilizava, aliás, ousava dar a possibilidade dos clientes poderem utilizar sistemas operativos e e-mails. Ai, que medo. Foi o primeiro. O primeiro. Tem uma coisa que é genial, que se chama um bar, no piso de cima, não é para tomar copos, que significa, imaginem que vocês têm que fazer uma apresentação qualquer, certo? E vocês estão com um problema, e com um problema muitas vezes significa que não sabem exatamente como é que conseguem fazer aquele efeito ou precisavam de qualquer coisa. Vão lá e está lá um consultor que vos vai ajudar a resolver a questão. É simples, genialmente simples, e tudo alicerçado numa coisa, que é a experiência. Não foi marketing aqui, foi só experiência. Há uns anos atrás, houve uma empresa que, em França, e depois a partir de França irradiou para outros países, e que neste momento há vários anos está aqui em Portugal também, que fez exatamente a mesma coisa, mas no mercado dos livros. Foi a FNAC. Antigamente as livrarias eram bibliotecas esconsas, escuras, onde os livros estavam alinhados em prateleiras. Eu, como vos disse, sou de Beja,
há 50 anos atrás, e eu sou, não digo um rato de bibliotecas, mas sou um apreciador de livros, compulsivo, e gostava muito das livrarias. E qual era o meu drama nas livrarias? É que tinha que andar assim, para ver as lombadas dos livros, e, ai de mim, se tirasse um e começasse a ler, que tinha logo o olhar fulminante do dono da loja, isto é para comprar, não é para ler. A FNAC foi a primeira que proporcionou aos seus clientes a possibilidade de ler, se quiserem estar o dia inteiro a ler, sem pagarem nada. Exatamente um pouco também pela mesma coisa. Daí o sucesso da FNAC. Ok, Fernando. A loja TUS. Esta é a loja TUS atualmente. A fachada é exatamente a mesma. Aliás, ainda temos lá a orivesaria da Aliança. E provavelmente muitos de vocês não conheciam este interior. A loja foi feita no princípio do século XX. Uma segunda sala que nem sequer estava aberta ao público e que é, não sei como é que se aponta aqui, acho que é esta. Esta sala não estava aberta ao público durante décadas. Foram colocadas todas as infraestruturas necessárias, nova climatização, novo sistema de detecção, distinção, instalação elétrica, sem destruir nada da loja, e mantendo exatamente esta imagem, a loja adquiriu personalidade. Ou seja, nós conseguimos perceber, e a TUS tinha exatamente essa, para a TUS é quase uma loja bandeira, onde apela primeiro ao poder económico da TUS, à sofisticação, ao status que a TUS quer entender, mas teve o cuidado de não alterar nada, de recuperar tudo o que estava nesta loja, mas, do meu ponto de vista, alterou radicalmente a própria loja, sem grande intervenção. Este exemplo já foi dado, mas eu acho também muito interessante. Isto é realmente, eu chamo isto não uma loja, mas quase uma instalação, ou seja, é algo que pode ser facilmente removido. Foi a recuperação de uma antiga piscina em Paris. E, portanto, a Hermès colocou estas esculturas, isto é arte pura, também lhe chamo design, com alguma provocação, com muita inovação, sem nunca perder o sentido do luxo. Uma livraria em Maastricht, é considerada a livraria mais bonita do mundo. Tem um mix de produtos envolventes só livros, também muito ligado ao turismo, tem restauração, tem artigos tipicamente turistas. Foi a recuperação, esta está implantada numa igreja, misturando mais uma vez tradição e modernidade, apelando à experimentação, um apelo enorme à permanência. As pessoas visitam isto, há excursões para ir a esta livraria, um pouco exemplo da Lelo. A Lelo é considerada a quarta ou quinta livraria mais bonita do mundo, esta é a primeira. E aumentando, neste caso em relação à marca, aumentando nesta loja o tipo de serviços e produtos que são prestados.